Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais um vídeo do Que Nem a Renda. Como sempre, a gente vai começar falando um pouquinho aqui da parte comercial do fundo. Um mês de bastante movimentação na carteira do fundo. Vou tentar trazer aqui todas as informações para vocês aqui em detalhes, tá? Começando pelo segmento de escritórios, né? Tivemos algumas novas locações na carteira do fundo. Começando por Belo Horizonte, tivemos a locação de um andar para a empresa de publicidade chamada ANEL e a locação de meio andar para uma empresa do segmento industrial chamada Bentley Systems, tá? Com essas duas locações de BH, basicamente a gente fica aí com meio andar de vacância no empreendimento, que a gente já vem aí negociando com alguns potenciais inquilinos. Falando agora um pouquinho de São Paulo. São Paulo, tivemos aí uma nova locação no complexo Rocha Verá, na Torre Marble, para ser mais específico, para uma empresa do segmento de saúde chamado Boston Scientific. A Boston já ocupava o nosso prédio e optou por expandir a sua área dentro do próprio empreendimento. Indo agora para a carteira de escritórios do Rio de Janeiro, tivemos aí uma pequena desocupação no edifício Buenos Aires Corporate, desocupação essa de meio andar pela empresa Confere. Entretanto, a gente tem visto aí bastante movimentação no mercado do Rio de Janeiro, em especial no nosso prédio de Botafogo, e algumas coisas também voltando a acontecer no próprio edifício Buenos Aires Corporate, localizado no centro do Rio de Janeiro. Olhando agora um pouquinho mais para a carteira logística do fundo, tivemos também movimentações importantes no segmento logístico do fundo, começando então pelo empreendimento global Jundiaí, onde a gente teve a locação aí de 3 módulos pela locatária Foxconn, que já ocupava espaços no próprio empreendimento e que expandiu a sua área dentro do próprio complexo. Essa área que a Foxconn veio ocupar, ela é anteriormente ocupada por uma outra empresa chamada Propel, então aqui a gente conseguiu aí encaixar a saída de um antigo inquilino e a locação para um novo inquilino dentro do próprio mês, de forma a não prejudicar aí, a vacância do empreendimento. Ainda no segmento logístico, tivemos aqui a desocupação do nosso empreendimento Sumaré, lá no PRIB Sumaré, pelo antigo locatário. Apesar de ser uma notícia não muito positiva, né, dado que nunca é bom a gente trazer notícia de vacância, a gente acha que no final pode ser aí um ponto positivo para o fundo, tendo em vista aí o tipo de ocupação do antigo locatário, bem como aí a situação econômica financeira desse antigo locatário. Então aqui a gente já vem trabalhando aqui para conseguir locar esse espaço o quanto antes para uma empresa de qualidade, com boa qualidade de crédito, trazendo aí sim uma cara um pouco mais positiva para a carteira do fundo, bem como aí reduzindo os indicadores de vacância no segmento logístico. Com todas essas movimentações na carteira do Que Nem a Renda, a gente teve aí um aumento marginal nos indicadores de vacância do fundo nesse mês de fevereiro. Entretanto, a gente sempre gosta de ressaltar aqui a nossa visão positiva para os próximos trimestres, tendo em vista aí a nossa tese de que a gente vai ter aí um mercado imobiliário, seja São Paulo, seja Rio de Janeiro, seja escritório, seja logístico, muito positivo, continuando nessa toada de melhora que a gente observou ao longo aí de 2024, principalmente. Falando agora um pouquinho mais do mês de fevereiro, nesse mês a gente sempre gosta de publicar o relatório anual do fundo, onde a gente traz aí algumas informações bem bacanas relacionadas não só ao dia a dia comercial do fundo, bem como a parte operacional dos imóveis, mas principalmente a gente traz também alguns dados de mercado, em especial naqueles mercados onde o fundo tem uma exposição. Vou trazer para vocês aqui um pouco mais de detalhes de como que o mercado se comportou aí ao longo de 2024, para vocês verem um pouco do que é a nossa cabeça. Né? Em 2024 a gente vai ver um ano bastante positivo, mas a nossa tese é que esse momento favorável continua ao longo dos próximos trimestres. Começando então pelo segmento logístico aqui na cidade de São Paulo, ano de 2024 bastante positivo aí, com os indicadores de vacância chegando a 8,44%. Lembrando, né, depois de um pico de vacância que a gente teve lá por volta de 2020, da ordem de 14%, desde então os indicadores de vacância vem caindo ao longo dos últimos anos,
no primeiro momento por conta da pandemia, né, dado a nova forma de consumo das pessoas, né, um incremento da capacidade logística das empresas para atender aí as pessoas que passaram a consumir mais pelos e-commerces, por exemplo. Mas desde então o mercado continua performando muito bem. Então, continuamos bastante positivos em relação ao segmento logístico. 8,44%, que é a vacância de São Paulo, é um percentual muito baixo. Entretanto, quando a gente compara esse percentual com a taxa de vacância do QNEA Renda no segmento logístico, a gente vê que o QNEA Renda vem performando muito bem. Hoje a vacância do fundo ao final de 2024 é da ordem aí de aproximadamente 0,22%, tá? Ou seja, infinitamente muito mais baixo do que a média do mercado aqui de São Paulo. Quando a gente olha ainda no segmento logístico, o nível de preço pedido, né? Então, preço pedido, quando a gente fala preço pedido, é o preço daqueles imóveis que encontram-se com áreas disponíveis para aluguel. A gente viu lá que desde 2020 a gente vem apresentando uma melhora constante nos preços pedidos. Então, lá em 2020 a gente tinha um preço pedido da ordem de 17% e hoje esse preço pedido chegando a bater aí na média em R$ 27,00, acima dos R$ 25,00, R$ 26,00 que a gente observou aqui em 2023. Tá? Indo para o mercado de escritórios agora, começando pelo mercado aqui de São Paulo, ano bastante positivo também, nível de vacância fechando o ano em aproximadamente 20%, assim como no logístico a gente vê aí um cenário de melhora ao longo dos últimos anos, depois de um pico lá em 2020, 2021, onde já atingiu quase 24% de vacância. Hoje esse indicador, como eu mencionei, batendo aí os seus 20%, mostrando exatamente essa melhora de mercado que a gente tem visto ao longo dos últimos anos e que a gente espera que continue ao longo de 2025. Quando a gente compara o nível de vacância do fundo na cidade de São Paulo com as médias da cidade, a gente vê que o fundo continua performando muito bem. Então, hoje a vacância da carteira do fundo em São Paulo da ordem aí de 2,5%, muito abaixo da vacância média da cidade. Tá? Olhando agora um pouquinho de preço, quando a gente olha a cidade de São Paulo, a gente vê aqui, com essa queda de vacância, naturalmente a gente tem aí um incremento nos níveis de preço pedido de aluguel, que atingiram aí quase R$100 ao final de 2024, bem acima do que foi lá em 2021, por volta de R$81 por metro quadrado, e acima, obviamente, do que foi ao final de 2023, onde a gente teve aí por volta de R$89 por metro quadrado de preço pedido de locação, de novo confirmando a nossa tese de recuperação do mercado de escritórios de São Paulo e as perspectivas para o futuro que continuam bastante positivas. Tá? Falando agora um pouquinho do mercado de Rio de Janeiro, assim como São Paulo, a gente teve lá um pico de vacância em 2021 por conta da pandemia, que chegou a atingir aqui por volta aí de 33%, 34%. 2024 fechou com uma vacância aí próximo a 29%, ou seja, uma melhora constante ao longo dos últimos anos. Quando a gente compara esse indicador com a taxa de vacância da carteira do QNEA Renda na cidade do Rio de Janeiro, a carteira do QNEA Renda encontra-se acima desse percentual, com um percentual de vacância por volta aí de 43%, basicamente por conta do Buenos Aires Corporate, que é o nosso prédio situado ali no centro do Rio de Janeiro, que entretanto representa muito pouco da carteira do fundo, quando a gente olha o valor patrimonial dele versus o valor total da carteira imobiliária do fundo. A gente está falando de um prédio que representa, do ponto de vista de valor, alguma coisa próxima de 1% da carteira do fundo, ou seja, apesar de ser uma área relativamente grande disponível naquele prédio, é um ativo que representa muito pouco do patrimônio do fundo. Tá? Olhando agora o mercado de Rio de Janeiro sob o prisma de preço médio de locação, os preços ao longo de 2024 ficaram praticamente estáveis, tá? Encerraram o ano aí com o preço pedido médio da ordem aí de R$70.
em linha aí com os preços de fechamento do ano de 2023. Naturalmente, quando você tem aí uma queda de vacância, se espera, obviamente, um aumento do preço pedido. O que aconteceu no Rio de Janeiro é que, basicamente, os melhores prédios da cidade já foram alugados, né? Ou seja, estão sendo absorvidos por grandes empresas nacionais e multinacionais. Então, com isso, esses prédios acabam saindo da amostragem de preço pedido, dado que eles estão ocupados atualmente. Então, com isso, a gente tem aí uma manutenção dos preços médios de aluguel, de preços pedidos médios na cidade do Rio de Janeiro. Falar agora um pouquinho do mercado secundário. Hoje o fundo vem sendo negociado com um desconto relevante da ordem de 17%, quando a gente compara o valor da cota no mercado secundário com o valor patrimonial do fundo. A nossa visão é que esse desconto não se justifica, tendo em vista a qualidade da carteira imobiliária do fundo, dos ativos que compõem essa carteira, bem como a qualidade dos inquilinos que a gente tem hoje dentro do portfólio. Na nossa visão, esse desconto se justifica muito mais aí pelo cenário de juros que a gente tem enfrentado hoje no Brasil. Independentemente disso, a gente acredita que nesse patamar de preço é sim uma oportunidade de compra para aqueles investidores que querem montar uma carteira de qualidade num nível de dividendo muito acima da média histórica. Falando agora de dividendos mantidos em R$1 por cota, a serem pagos aqui no 10º dia útil do mês de março. Acho que para esse mês é isso. Caso você queira mais informações a respeito do fundo, acesse o relatório disponível no site da Kinea. Caso você queira fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, você encontra aqui na descrição do vídeo o link para acessar esse grupo, bem como não se esqueça aí de nos seguir nas redes sociais. Muito obrigado e até o próximo mês.